Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que tenham um bom dia, um excelente dia. E esse excelente dia sempre depende das nossas escolhas. Isso é líquido e certo, tão certo como Deus existe. O nosso dia a dia, nossa vida, não depende da sorte, nem do azar, porque esses são instrumentos do inferno para enganar os incautos, os que não conhecem as sagradas escrituras. A sorte e o azar não tem nada a ver com Deus. Deus não é justo, ele seria injusto se criasse a sorte e o azar. Essa é a realidade, essa é a minha crença, a minha fé. Deus é justo, perfeitamente justo. Ele nos deu e nos dá o direito de fazer as nossas escolhas. E isso ele fez lá no céu, quando criou os anjos. Ele criou todos os anjos com perfeição, especialmente o anjo principal, Lúcifer. Lúcifer quer dizer cheio de luz. Ele criou o anjo principal, o chefe de todos os demais, para lhe servir, para ser conduzido a conduzir os demais anjos, a ordenar, a guardar lá o trono do Altíssimo. Mas Deus criou os anjos e também os deu o livre arbítrio, a liberdade para eles escolherem os seus próprios caminhos. Foi assim que Deus criou os anjos. Quando Lúcifer deixou-se levar pela inveja, pela cobiça, quando deixou-se levar pela cobiça de querer o trono do Altíssimo, porque ele tinha acesso ao Altíssimo todo dia, toda hora, todo momento. Então ele viu a grandeza de Deus e ele quis ser igual a Deus. Então ele que quis. Não foi questão de sorte ou de azar, foi uma questão pessoal. E então ele caiu, foi expulso do céu. E com ele, a terça parte dos anjos. Ele se tornou o diabo, o acusador, Satanás, e os demais anjos se tornaram demônios, a terça parte que o acompanhou. Quando Deus criou Adão e Eva, foi a mesma coisa. Deus lhes deu tudo de bom e de perfeito, o melhor de Deus. Eles eram perfeitos, tinham tudo, riquíssimos. Eles eram os poderosos da terra, tinham o domínio sobre toda a terra, sobre o ar, sobre o mar, sobre a terra. Porém, eles não foram criados para decidirem suas vidas pela sorte ou pelo azar. Eles foram criados, segundo a imagem de Deus, com uma consciência, o livre-arbítrio, a liberdade de pensar e fazer a sua própria escolha. Deus não cria robôs. Deus nunca criou robôs. Deus criou os seres com o direito de escolher o bem e o mal.
para Adão e Eva também foi-lhes dado o melhor da terra. Mesmo assim, não satisfeitos com tudo do bom e do melhor, eles foram curiosos e quiseram conhecer o mal. Eles quiseram conhecer o mal. E o mal, então, se aproveitou e os fez maus também. Caíram em pecado. Então nasceu uma humanidade cruel, má, corrupta, suja, injusta. Então, é o reino do inferno neste mundo. Agora, o que Deus fez? Poxa vida, os anjos erraram. Os anjos viviam aqui comigo, erraram. Adão, que tinha tudo, errou, Adão e Eva. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Ele não falou, meu Deus, porque ele é Deus. Mas ele falou, ele pensou, eu penso assim. Ele pensou, não, agora eu quero fazer filhos. Eu quero filhos, verdadeiros filhos, que venham me honrar, como eu mereço, como pai. Quando Deus criou os anjos eram criaturas de Deus. Quando ele criou Adão e Eva eram criaturas de Deus, apesar de serem perfeitos, mas eram criaturas. Mas Deus falou, não, eu quero filhos, porque os meus filhos não vão me trair. Os meus filhos não vão fazer as más escolhas. E realmente, você verifica em todo o evangelho, os 4 evangelhos, que Jesus foi perfeito nas suas escolhas. Mesmo quando tinha o direito de escolher, de optar, ele disse, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é que é filho. E viveu no meio do pecado, e sujeito à carne, sujeito à matéria, como carne e osso. E ele ainda assim foi leal, foi fiel ao Pai todo o tempo. Até mesmo na hora da maior dor, ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. 3 vezes ele orou, Senhor, meu Pai, passe de mim, se for possível, este cálice, mas não seja feita a minha vontade. Então, Jesus veio e começou o reino de Deus. O reino de Deus neste mundo é composto pelos filhos de Deus, por aqueles que nascem do Espírito Santo. E nascem do Espírito Santo porque creem no Senhor Jesus, que morreu por eles, deu a vida, deu a alma por eles. Então, esses, quando se entregam, quando se rendem, quando se convertem, quando se arrependem e creem de verdade, e crer é casar, né? Crer é um matrimônio, uma aliança. Então, quando a gente crê em Deus de verdade, de fato, então a gente tem uma aliança com Deus. Aí sim, o Espírito Santo vem e faz a gente nascer de novo. Aí sim, nós deixamos de ser criaturas humanas para sermos filhos de Deus. E Jesus ensinou para aqueles que o seguiam, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus. Quer dizer, somente os filhos
aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo têm o privilégio de dizer Pai Nosso. E o Pai tem a obrigação para com seus filhos. E o Pai quer ser requerido pelos seus filhos. O Pai quer comunhão com os seus filhos. Mas, mesmo sendo Pai e eles sendo seus filhos, o Pai nunca vai deixar que os seus filhos vivam no mar de rosas, porque ele deu esse mar de rosas para Lúcifer e ele se perdeu. Ele deu esse mar de rosas para Adão e Eva e eles se perderam. Então Deus permite que nós, seus filhos, venhamos enfrentar lutas aqui embaixo, problemas, tribulações, angústias, tristeza, porque esse reino é o reino do mal, é o reino do inferno, é o reino do mundo. E é óbvio, imagine você vestido de branco, sair na chuva. Você vai se molhar, a sua roupa vai ficar suja dos respingos da terra. Então é impossível a gente viver neste mundo, mesmo tendo sido nascido da água e do Espírito Santo. É impossível que nós venhamos viver no mar de rosas, porque estamos ainda, por enquanto, neste mundo. Mas, quando vivemos neste mundo, sujeitos às intempéries, os problemas dessa vida, ainda assim nós temos o Pai que está presente com seus filhos 24 horas por dia. Então, ontem nós falamos a respeito do momento difícil, um dos momentos, porque eu tive vários momentos dificílimos, mas graças a Deus, naqueles momentos, foi aí que o Pai se revelou para mim. Se revelou no sentido de eu estou aqui com você. E isso me confortou, me consolou e me trouxe paz e segurança e certeza, fé, coragem de que aqueles problemas iriam passar, porque o Pai cuida dos seus filhos. E é isso que acontece com a gente. Quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é espiritual. Ela passa a ter a natureza divina, a natureza espiritual. E a comunhão dela com Deus e Deus com ela. Então, quando nós enfrentamos problemas, dificuldades, Deus quer que a gente venha depender dele. É o Pai. Ele é o Pai presente. Ele não é o Pai ausente, mas o Pai presente. Então, ele quer ser requerido. Ele quer que nós falemos com ele, oremos. Ele não quer que a gente fique na dependência de A, B ou C, nem de igreja, nem de pastor, nem de bispo, de ninguém, nem de religião. Ele quer cuidar da gente. Então, todas as experiências gloriosas que nós tivemos por conta da comunhão de filho para com o Pai. É como os nossos filhos, quando eles são pequeninos, qualquer coisinha, a gente está presente ali para atender a necessidade. Se tropeçou, caiu, machucou, imediatamente o que faz? Chora. Então chama a atenção dos pais que vão imediatamente lá atender às suas necessidades. E assim é Deus, o Deus Pai. Quando nós clamamos, quando nós o invocamos,
quando nós apelamos para Ele, chorando, clamando, mas com sinceridade, não invocando por invocar, mas invocando no mais profundo da nossa alma. Então o Pai vem e nos estende a mão. Então é uma opção que cada ser humano tem, de ser uma nova criatura, de ser uma criatura segundo o Pai eterno, ser filho de Deus de verdade, para poder, nas suas tribulações, contar com o Pai e vê-lo presente em suas vidas e, então, saber que Ele está por cima de todas as coisas. Deus fez isso com Israel. Nós temos em toda a Sagrada Escritura a história do povo de Israel, que começou com Abraão, e depois veio Isaac, depois veio Jacó e as 12 tribos. Então, amiga e amigo, Deus sempre foi Pai daqueles que contam com Ele, daqueles que confiam nele, daqueles que dependem dele. Então, quando uma pessoa está aflito, com problemas, e se diz filha de Deus, no momento da situação crítica, o que ela tem que fazer? Ela tem que chorar, clamar, pedir, e o Pai vai vir ao seu encontro. Mas se ela apela para os outros, se ela fica na expectativa, na dependência de ajuda de terceiros, seja parente, seja a igreja, seja o pastor, seja o bispo, seja lá quem for, então ela já não depende do Pai, ela depende das pessoas, ela depende da religião. E aí nós temos aí pessoas fracassadas, pessoas que creem em Deus, por um lado, mas na hora do vamos ver, correm tentando ajuda aqui, ali e acolá. E por isso ficam reclamando, lamentando, puxa vida, eu estou na igreja há tanto tempo, olha só a minha vida, etc. E começa a reclamar. Mas nós temos o direito, nós temos o privilégio de apelarmos para o Pai, o nosso Pai, e cobrarmos dele, é essa palavra, o verbo, cobrar do nosso Pai o que de direito nós temos, porque ele é o nosso Pai. Desde o momento que nós nascemos dele, ele tem obrigações para conosco, da mesma forma como nós temos obrigações para com ele. É isso que eu entendo de fé cristã. É isso que me vem à memória. Deus é Pai. Deus é grande. Deus não está distante dos seus filhos. Agora, claro, quando a pessoa não é filha, mesmo que ela não seja filha, mas se ela invoca Deus, ó meu Deus, eu não te conheço, não sei se o Senhor existe, eu não sei se o Senhor é pai ou é mãe, eu não sei, eu sei uma coisa, se o Senhor existe, tem misericórdia de mim. Ela não é de Deus, ela não é nascida de Deus, mas Deus atende. Porque ele gosta, ele ama ser requerido. Sabe lá o que é o filho, a filha, vir e falar, meu pai, me ajuda. Puxa, eu, como pai, eu posso falar isso. Eu posso, você também, você que é pai, você que é mãe, não é? Você gosta de ajudar sua filha, seu filho, atender, é ou não é? A gente tem prazer em atender os nossos filhos, prazer. E quando os nossos filhos não querem ouvir a nossa voz, não querem depender da gente, eles não querem, eles escolhem viver as suas próprias vidas, fazer as suas próprias escolhas,
se arrebentar lá fora, o que nós, pais, podemos fazer por eles? Se eles são adultos, se eles mandam em si mesmos, se eles já têm a cabeça feita por esse mundo, o que nós, pais, podemos fazer por eles? Eles vão vir pedir ajuda? Não. Não vão pedir ajuda. Eles vão continuar tentando, se batendo, pulando, dependendo dos outros, mas não querem nada com o pai. Por quê? Por quê? Porque não querem se submeter ao pai. Só isso. Não querem se sujeitar ao pai. Preferem se sujeitar ao mundo, se sujeitar ao mal, se sujeitar aos amigos, aos colegas, à internet, enfim, do que se sujeitar ao pai. Porque parece que tem ojeriza ao pai. E aí fica difícil para ajudar um filho assim. Eu nunca me esqueço daquela senhora que veio falar conosco uma vez, já faz tempo isso. Ela disse: bispo, o meu filho é viciado em drogas e ele saiu de casa. Nós temos uma condição muito boa, nós podemos dar para o nosso filho o que ele precisa, mas ele não quer, ele quer ficar nas drogas, ele quer viver junto com os drogados. E eu já fiz de tudo. Eu falo: vem, meu filho, vem dormir em casa, vem tomar banho, vem se cuidar. Mas ele não quer. Ele prefere ficar sujo lá na biqueira, prefere ficar sujo, não tomar banho, ficar, digamos, jogado na lata do lixo junto com baratas e ratos, do que vir dormir em casa, tomar um banho e se sujeitar ao conforto que eu posso lhe dar. E eu faço, bispo, ela falando comigo, eu adquiri um apartamento em que eu tinha condições de vê-lo. Eu comprei uma luneta e eu ficava olhando para ele lá no luneta. Eu via os passos dele se movimentando lá no meio da biqueira. Bispo, é um sofrimento terrível. É uma dor insuportável. Eu não sei o que fazer. Por favor, me ajude. Por favor, me ajude. Então, amiga e amigo, Deus é Pai e Ele vê todas as coisas. Ele conhece todas as pessoas do mundo inteiro e até aquelas que vão nascer, aquelas que estão para serem geradas. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Não há nada oculto aos seus olhos. E Ele sofre também. Ele é sofredor. Você sabia disso? Você pensa que Deus fica lá em cima numa boa? O nosso Pai fica numa boa? Não. O texto sagrado diz, o próprio Davi diz, lá no Salmo 86, que Deus é misericordioso, longânimo, etc., mas é sofredor. É claro, quem ama sofre, não é? É ou não é? Quem ama sofre. Você que ama sofre. Duvido que não haja uma pessoa que ame e que não sofra. Então, o amor é sofredor. Deus sofre quando vê, ou se vê, digamos, deixado de lado na nossa vida. E a gente tentando se arrumar, ou se refazer, ou resolver os nossos problemas na dependência de A, B, C, D, de pessoas que a gente nem conhece. Mas Ele é Pai. Quando o Pai
é pai, o pai é responsável pelo seu filho. Se você é filho, o pai nosso é responsável por você. Então, aprenda a viver essa filiação com o pai. E muita gente, a maioria das pessoas, mesmo conhecendo as Sagradas Escrituras, a maioria prefere apelar para a ajuda de terceiros. Essa é a religião. É a religião. A religião ensina isso. A religião faz as pessoas ficarem dependentes dela. Você não tem que depender de mim. Você não tem que depender da Igreja Universal, do Reino de Deus. Você tem que depender de si mesma e do Pai, obviamente, sobre todas as coisas. Porque você não é gerado ou não foi gerado por Deus para viver afastada ou afastado dele. Ele não quer isso. Ele quer que você dependa dele. É o contrário do mundo. O mundo não quer que ninguém dependa dele. Deus não quer que ninguém dependa. Ou Deus não quer que as pessoas fiquem na dependência do mundo ou das outras pessoas. Não, ele quer ser o seu pai, ele quer ser um pai presente, ele quer resolver os seus problemas. Então, Deus permite que os problemas, o que nós plantamos hoje, venhamos colher amanhã, para que nós venhamos aprender a depender dele. É isso aí. Isso é muito forte. Hoje à noite, aqui no templo, eu estarei falando sobre esse assunto para tentar abrir os olhos daquelas pessoas que estão embriagadas pelo vinho religioso, embriagadas pelas filosofias desse mundo. Deus nos deu palavra para que a gente pudesse pensar, raciocinar, saber separar o joio do trigo, saber escolher o que é certo do que é errado. É isso que Deus quer. Logo mais estaremos tratando desse assunto, se Deus o permitir, se Ele mantiver esse meu coração, esse meu pensamento para dar para vocês hoje à noite, para que juntos venhamos comer na mão do nosso próprio Pai, não comer na mão de ninguém. Ele é Pai. E eu posso falar isso para vocês. Eu posso falar, porque eu sou pai, eu sou filho. Aliás, agora já não sou mais filho, porque meus pais já morreram. Mas eu sou pai, eu sou marido, eu sei o que é isso. Mas eu já fui filho. Então, você, minha amiga, meu amigo, que quer ter essa intimidade com Deus, relacionamento com o seu pai, venha não para sentir, porque nós não vamos levar você a sentir emoções nos cânticos, nos louvores, que são bonitos, que são bons, são agradáveis. Mas eu quero mais que vocês venham raciocinar, saibam raciocinar e pensar para poder, então, fazer a melhor escolha, para que, então, vocês possam colher os melhores frutos. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, ou logo mais, ou amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.